Olá, sejam muito bem-vindos à Trino OAB. Nós vamos estar fazendo aqui o treino para a sua prova da ordem, ou seja, para o seu êxito no exame da ordem. Nós da equipe do Trino da OAB estamos com uma equipe super bem qualificada, super bem profissional para atender os seus pedidos e os seus anseios quanto aluno na aprovação do exame da ordem. Eu me chamo Kelly Rebeschini, sou professora e advogado na área trabalhista. Então hoje vocês vão iniciar a aula de processo do trabalho junto comigo, professora Kelly Rebeschini. Hoje, como é uma aula inicial, nós vamos começar com a introdução ao processo do trabalho, ok? Primeira coisa, dica que eu posso te dar para você como aluno da Trino da OAB. Primeiro, no exame da ordem, da primeira fase, você precisa ficar atento que cai muito, mas muito, literalidade de lei. Então, quando a gente fala em literalidade de lei, eu estou falando que você é aluno, você realmente quer passar no exame da ordem, você precisa estar atento ao seu vade-mecum, às leis trabalhistas, que a gente vai especificar isso no próprio cronograma da Trino da OAB, e principalmente você ficar atento às súmulas e OJs. Então, se eu como professora puder dar uma dica inicial para você, sempre faça o treino de questões e leitura de leis específicas, que a gente vai apontar no nosso material do Trino da OAB. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao mundo do processo de trabalho junto comigo. Espero que realmente você consiga lograr êxito no exame da ordem e a gente está aqui junto com a equipe do Trino da OAB para somar com você como aluno, ok? Então hoje, iniciando o processo de trabalho, fique atento que a gente vai falar muito de pontos cruciais que têm caído no exame da OAB. Então você como aluno, você precisa ficar sempre atento que quando a gente fala e coloca em temas bem em vigor em relação a esse tipo de aula, você vai verificar que no seu material a gente grifou várias partes e efetivamente do que tem caído no exame da OAB. Então esse material está atualizado, esse material está bem didático e principalmente ele está bem focado na sua aprovação do exame da OAB. Então aqui a gente tem esse comprometimento com você, ok? Então vamos junto começar esse início de trabalho, principalmente para que você consiga o quanto antes lograr isso na tão sonhada exame da ordem, ok? Então vamos lá. Primeiro, hoje a gente vai começar com a introdução do processo de trabalho. Como eu já havia dito, aqui você vai ter aula de processo de trabalho comigo e no decorrer das minhas aulas eu vou estar explicando o que tem caído mais no exame da OAB e principalmente quais são as pegadinhas que a própria FGV tem feito em relação a esse tipo de aplicação de direito processual. Ok? Então, para a gente começar um direito, geralmente a gente sempre fala de princípios, né? Então, quando a gente fala de introdução, a gente dá início aos princípios no processo de trabalho. Então, o que você precisa estar atento, você como aluno do exame da OAB? Você como aluno, tanto você que vai estudar direito material do trabalho, quanto direito processual do trabalho, você vai verificar que os princípios do processo de trabalho eles são de grande valia. Por quê? Você vai verificar que alguns princípios já incluem, inclusive, normas específicas de literalidade legal. Então, esses princípios que são aplicados na rege do direito processual do trabalho, você vai verificar que existem pontos na própria CLT que você vai poder puxar e grifar no seu vade-mecum. Então, atenção, pega o seu vade-mecum aí e faz essa aula junto com o seu vade-mecum, que conforme eu for falando desses tipos de princípio, as súmulas e OJs, você vai fazer referência nesse artigo e vai colocar que tipo de princípio que vai fazer essa questão de link entre princípio e lei, ok? Então, vamos lá. Primeiro princípio da oralidade. Eu sei que você, geralmente, quando estuda processo civil, direito civil, você vai verificar que quase todos os meios lá no processo civil, no direito civil, são feitos de forma formal e principalmente de forma expressa, ou seja, aquela forma escrita. Porém, aqui no processo de trabalho é totalmente diferente. Eu costumo falar para você, como aluno, que é um ramo que quase não tem ligação com o processo civil, a não ser quando o próprio artigo 769 da CLT autoriza que seja aplicado o CPC ou até mesmo o direito civil nos direitos do trabalho, processo de trabalho também. Então, o que significa o princípio da oralidade? Quer dizer o seguinte, que todo aquele operador de direito, todo aquele advogado, você, futuro advogado, magistrado, todas aquelas pessoas que são serventuários da justiça, todas aquelas pessoas que operam no direito do trabalho, o princípio que rege essa relação processual entre empregado e empregador, entre a questão do processo trabalhista, né, advogado reclamante, advogado reclamado, é o princípio da oralidade. Quer dizer o seguinte, que quase todos os atos na Justiça do Trabalho são feitos de forma oral. Então, para você, aluno, você tem que ficar atento ao seguinte, que o processo de trabalho, ele é bem dinâmico. Então, vamos pensar. Existe uma lei, um artigo lá na CLT falando que o seguinte, que você tem que apresentar a defesa no prazo de 20 minutos.
Essa é a regra geral. Então, quando você lê lá a CLT e está dizendo assim, o prazo da defesa é de 20 minutos, você precisa ficar atento que é a regra geral. Porém, com o advento do PJE, com o advento de todo esse mecanismo virtual, foi autorizado que seja feita a defesa escrita, mas seja protocolada antes da audiência. Aonde que está a pegadinha aqui? Geralmente, a própria FGV, na própria altura da aplicação do exame da ordem, quando ela vai falar do princípio da oralidade, ela vai confundir os prazos processuais. Como assim, professora? O princípio da oralidade diz que praticamente quase todos os atos de trabalho são praticados de forma oral, de forma verbal, principalmente em audiência, por isso o processo de trabalho. Porém, existem alguns artigos que também autorizam de forma expressa, seja de forma escrita. Mas você, como estudante de Direito, você, como estudante de exame da OAB, você tem que saber que é necessário saber quais são as regras. Então, o princípio da oralidade traz esse sentido que quase todos os atos são feitos de forma oral e as regras processuais trazem quais são os tipos de prazo. Exemplo, quando a gente fala de defesa, como eu já havia dito, o prazo de regra geral é 20 minutos. Já havia alguns exames da OAB que vai colocar 20 dias, prazo de 1 dia, 24 horas ou até mesmo a confusão de 15 dias, de acordo com o próprio CPC. Então, você, aluno, você tem que ficar atento porque aqui no processo de trabalho, o próprio processo ele é mais dinâmico. Por isso que os 20 minutos em audiência é feito de forma oral, a não ser que você possa se socorrer da exceção que você pode fazer de forma escrita antes da audiência. Então, esse princípio da oralidade traz essa verdade, que quase todos os atos são realizados de forma oral. O protesto, aquele famoso protesto em audiência, aquele que para a gente evitar alguma preclusão de um direito, né, por alguma questão de decisão interlocutória dentro de um processo, dentro de uma audiência, você como advogado, você vai fazer o protesto verbal, você vai falar, excelência, protesto, quero que conste os meus protestos. Então, quando a gente fala de protesto, inclusive, ele é feito de forma verbal. Claro que depois é dito a termo na própria ata de audiência. E outros quesitos mais que são praticados de forma oral, oitiva de testemunha, enfim. O princípio da oralidade é o princípio que rege o processo do trabalho. Um dos princípios bem basilares do processo de trabalho, ok? Então, fique atento. Princípio da oralidade, via de regra, quase todos os atos são praticados de forma oral, de forma verbal em audiência. Inclusive, para você que está nos assistindo aí, seja qualquer horário do dia, você vai ficar sabendo que inclusive pode ser feito reclamação de forma verbal. A famosa RT, a famosa reclamação trabalhista, ela pode ser feita de forma verbal. Você pode ditar aquilo que você quer que seja falado, quer que seja pedido num processo trabalhista e o próprio agente da secretaria ele vai redigir a termo. Então, olha o tanto que esse princípio é importante. Então, assim, ele é propriamente autoexplicativo, mas é bom que você consiga saber esses tipos de prazo, esses tipos de questões, porque pode ser que caia na sua prova do exame da OAB, ok? Segundo princípio, princípio da concentração dos atos processuais. Eu costumo falar que o processo de trabalho ele é bem dinâmico. E quando a gente fala que o processo de trabalho ele é bem dinâmico, quer dizer que quase todos os atos processuais, eles vão ser concentrados em um único ato. Então, olha só que legal. Quando você protocola e dá início à ação trabalhista, você vai verificar que tem alguns passos que você faz de forma verbal. Alguns passos também são autorizados de fazer de forma escrita, de forma expressa. Porém, todos os atos praticamente são concentrados na própria audiência. Seja para fazer alguma questão de levantamento de nulidade, seja para questão de reiterar protesto, seja para fazer razões finais, seja para fazer defesa, impugnação. Então, todos os atos processuais são concentrados nesse ato processual. Então, tudo aquilo que você almeja como advogado trabalhista, futuro advogado, creio eu, na esfera trabalhista, você tem que ficar atento que esses atos são concentrados na audiência trabalhista. Então, quando a gente fala que esses atos são concentrados na audiência trabalhista, quer dizer que quase tudo que é redigido, que é falado numa RT, famosa reclamação trabalhista, e numa defesa, numa contestação, ele é reiterado, ele é provado, ele é falado em uma audiência trabalhista. Por isso que o segundo princípio que a gente colocou aí, princípio da concentração dos atos processuais, quer dizer que esses atos, que na maioria das vezes são praticados de forma verbal, são realizados e concentrados em uma audiência trabalhista. Por isso que eu costumo falar como professora, você que é advogado civilista, você que vai se tornar advogado civilista, quando você vai migrar para a área trabalhista, ou quando você se aventura a pegar um processo na área trabalhista, você precisa ficar atento pela uma seguinte situação. Quase todos os atos na nossa esfera processual trabalhista são feitos de forma oral. Então, quando eu estou falando para você que o princípio da concentração dos atos processuais são concentrados numa audiência, quer dizer que naquele momento tudo
tudo que você tem como característica para resolver dentro do seu processo vai ser posto nessa questão de audiência, ou seja, audiência concentrada em relação a esse tipo de concentração de atos processuais. Ok? Esse é o segundo princípio processual do trabalho. Existem inúmeros princípios, porém, eu preferi já colocar os que mais têm recorrência no exame da OAB. Então, fique atento, ok? Terceiro princípio, princípio da proteção ou tutela. Esse princípio aqui é um dos princípios mais importantes, se não o mais importante no processo de trabalho. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo processo do trabalho, a gente vai ter que analisar a questão processual de como se aplica o direito material do trabalho. Então é bom que você aprenda essa questão de como aplicar o direito material, porque sem ele a gente não vai ter inclusive o processo de trabalho. Porque eu preciso de ter o direito material ferido ou resistido pelas partes para que gere esse tipo de processo de trabalho. O que diz o processo o princípio da proteção da tutela especificadamente no processo de trabalho? Então, olha só. Geralmente eu vejo algumas pessoas, você que vai se tornar advogado, você que vai se tornar advogado trabalhista, você vai verificar que existem alguns jargões por aí no mundo jurídico brasileiro do direito do trabalho. Geralmente alguém fala assim, eu acho que tem muita proteção para o empregado, o empregador sempre acaba se ferrando, o empregador sempre é a parte prejudicada nessa relação processual, porque todos os bônus estão para o reclamante sempre tem razão. Peraí, a gente precisa fazer um parênteses em tudo isso. Por que eu estou falando isso? Existem excessos? Enfim, não estou aqui eu para falar como professora de exame da OAB em relação a isso, sobre os excessos, mas eu estou falando sobre o direito processual em relação a esse princípio. O que significa esse princípio? Esse princípio quer dizer que o processo de trabalho, ele vai dar paridade e igualdade processual entre as partes. Então, por que eu estou falando isso? O que é paridade? O que é igualdade entre as partes? Concorda comigo que o reclamado é o que tem na verdade, o detentor de todas as provas processuais? Então, quando eu falo que ele é o detentor de todas as provas processuais, quer dizer que tudo que ele tem para provar, tudo que o reclamante tem para requerer como direito, está nas mãos de quem? Do reclamado. O princípio da proteção dá benefícios para o autor, para o reclamante, para que ele fique em pé de igualdade com o reclamado, que geralmente, no caso do reclamante, é um hipossuficiente e no reclamado, geralmente, é uma empresa. Então, o princípio da tutela, que é proteção, no princípio da proteção, quer dizer que o direito processual do trabalho, sim, dá meios para que esse reclamante fique em paridade e igualdade processual entre uma reclamante e um reclamado, entre uma alegação e uma resistência, ou seja, entre uma RT, reclamação trabalhista, e uma contestação. Exemplo. Um exemplo que a gente tem muito claro da diferença de punição, processual entre reclamante e reclamado, funciona o seguinte. Se o reclamante, olha só, se o reclamante no dia da audiência de conciliação, fica atento, na audiência de conciliação, ele se ausentar e não justificar, a penalidade que ele tem processual é arquivamento e condenação em custas. Ok, essa é a penalidade dele. Mínima ou não, mas existe. Porém, o reclamado, ele tem uma punição muito grande, que chama-se a revelia e a confissão ficta. Claro que aí está nos moldes, se for com advogado, procuração nos autos, é aceito, mas eu não estou discutindo até mesmo a presença do advogado, estou falando da questão da ausência mesmo do reclamado, tanto a ausência de pessoal, pessoa física em preposto, quanto aquela questão de ausência de defesa. A punição, se o reclamado falta essa audiência, é a revelia e a confissão ficta. Então, você entende a diferença de proteção processual para o reclamante e a proteção processual para o reclamado? Porque faz com que, quando a gente dê esses benefícios, a gente consiga ficar em pé de igualdade entre um reclamante e um reclamado. Por isso que a lei, às vezes, fala assim, como é que para a proteção da tutela, às vezes que o ônus que era meu, ou seja, como reclamante, deveria fazer prova, e acaba invertendo e discriminado isso para o reclamado, justamente por conta desse princípio da proteção, esse princípio da tutela. Analisando processualmente, o reclamante e o reclamado, com certeza eles têm discrepância em relação à questão de prova no processo de trabalho. Então, justamente por conta disso, existem sim a inversão do ônus da prova, que é a dinâmica da prova que a gente fala. Então, quando você for ter aula sobre questão processual, na questão de
provas, você vai verificar que existe sim a dinâmica processual. Então, como é que um ônus que era meu para fazer prova daquilo pode ser invertido para que possa ser passado para o reclamado? Justamente por conta do princípio da proteção e tutela. Então, lembrando, o que é o princípio, tão famoso princípio da proteção? Nada mais que dar benefícios, não benefícios ao ponto de prejudicar a relação processual. Na verdade, são benefícios para você ficar em pé de igualdade entre reclamante e reclamado na esfera processual. Então, não vá alegando aí que a justiça do trabalho ela prepondera, né, predomina a trazer direitos para o reclamante. Não, esse princípio ele é um princípio processual justamente para que essas partes fiquem realmente de forma igual na relação processual. Isso é o princípio da proteção e o princípio da tutela, então não esqueça, ok? Princípio da informalidade. Tá vendo aí que eu coloquei no seu material o princípio da informalidade. Esse princípio nada mais é que autoexplicativo. Então vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. Quando eu olho para o processo civil, você verifica que o processo civil é todo formal. Exemplo, você tem que apresentar o rol de testemunhas, aí agora vai ter uma nova intimação, e aí você vai ter que fazer um monte de alegações finais de forma escrita, você tem que fazer a defesa escrita, você tem que fazer inclusive a petição inicial de forma escrita. Para nós, o princípio da informalidade nada mais é que, desde que atingida a finalidade do ato, desde que seja legal, não de forma expressa, como determina a lei, ele vai ser aceito, porque aqui prevalece um princípio chamado de ius postulandi. Você já deve ter ouvido falar, você como aluno, você já ouviu falar isso em aula de processo de trabalho ou vagamente em algumas redes sociais e principalmente em noticiários do TST. Então presta atenção aqui. O que é informal? Informal é aquilo que não tem uma lei prescrita, ou seja, uma forma escrita, uma forma expressa escrita em lei. Então, o que a gente diz sobre informal? Como a gente tem o princípio da ius postulandi, o que é ius postulandi? Ou seja, você mesmo pode postular na justiça do trabalho sem a necessidade de contratação de um advogado, sem acompanhamento de um advogado. Diferente disso, lá no processo civil, isso não ocorre. Por isso, como a gente tem esse princípio, que é o princípio mor, que a gente pode falar, o princípio base do processo de trabalho, que é o ius postulandi, aqui, como pode ser qualquer pessoa postulando em causa própria, o que acontece sem a necessidade de advogado, os próprios atos precisam ser de forma muito bem informais, para que possa, inclusive, atender esse tipo de demanda dentro do processo do trabalho. Então, quando a gente fala aí, princípio da informalidade, quer dizer que esse ato, desde que não haja, né, alguma lei que determine expressamente os requisitos para serem realizados, ele pode ser feito de forma informal, pode ser de forma verbal, pode ser de forma escrita. Então, quando a gente está em audiência e a gente falar para o juiz assim, excelência, eu quero que conste meus protestos. Se você vê e rodar a sua CLT, se você for verificar lá em súmulas e OJs, você vai ver que não existe artigo na CLT que fale sobre protestos. Mas pela questão da informalidade, pela questão de tentar bloquear, para não ter a preclusão de uma determinada decisão interlocutória no decorrer da audiência, foi por formalidade e costume caracterizado o protesto como forma de antipreclusão. Então, por isso que a informalidade nada mais é que, desde que não haja forma expressa prevista em lei para a formalidade daquele ato, eu posso me utilizar de outras formas, inclusive verbal, desde que haja essa finalidade atingida no meio processual. Então, para nós aqui no processo de trabalho, sejam bem-vindos, é totalmente informal. Claro que existem algumas regras já previstas na própria CLT, determinando como devem ser feitos determinados atos. Então, não esquece, ok? É totalmente diferente com o processo civil. Próximo princípio, princípio da conciliação. Então, olha só, você pode ver que geralmente você que acompanha a rede social aí, você que vê professores comentando, você que vê, às vezes até noticiário, você vai verificar que os juízes do trabalho, eles têm uma propensão a tentar conciliar as partes em audiência. Aí, geralmente, eu vejo alguns alunos perguntando para mim, poxa, mas até que ponto o limite do juiz para tentar fazer essa persuasão, né, relacionada a esse tipo de conciliação? Então, primeiro, você precisa saber que o juiz ele é obrigado
por lei, que eu já vou explicar agora o macete, obrigado por lei a propor a conciliação. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir a audiência e tem que falar assim, senhores, existe alguma possibilidade de acordo ou não? Senhores, tem alguma proposta de acordo? Isso é tão grave que se ele não fizer isso de forma verbal, isso pode gerar o quê? Nulidade processual. Porque pelo princípio da conciliação é autorizado a que qualquer momento o juiz possa propor às partes uma possível conciliação. Então, quando eu falo uma possível conciliação, o que você precisa ficar atento em relação a isso? Essa possível conciliação, ela vai ser feita nos moldes da autorização das próprias partes. Então, quando eu falo aí a molde das próprias partes, eu vou verificar o seguinte, que essa parte, ela vai poder até um momento anuir com aquela manifestação do juiz ou até aquele momento dizer que não tem interesse naquela proposta conciliatória. Então, esse princípio da conciliação não quer dizer que você é obrigado a aceitar a conciliação. Ele quer dizer que você, como magistrado, você como serventuário da justiça, você tem que a qualquer momento propor, conciliar as partes. E é propor, ok? E aí onde que está a pegadinha da OAB? Professora, está muito vago, porque a princípio ele é muito vago até que seja aplicado em uma própria citação dessa literalidade de lei em relação a uma questão. Então, olha só, existe uma questão falando de um determinado caso no que o juiz não propôs a conciliação. Qual que é o princípio que ele feriu? E a OAB vai elencar quais são os princípios, e um deles vai ter determinado o princípio da conciliação. Porque esse juiz, ele por lei, ele é obrigado a propor essa conciliação. Então não esquece. Agora, onde que tem a pegadinha da OAB? Aonde que cai a pegadinha da OAB? Então olha só. Aqui, eu até coloquei já um macetezinho para você. Lá no rito ordinário, olha só, rito ordinário. Vamos lá, vamos recapitular. Rito ordinário, mais que 40 salários mínimos. É quando o valor da causa ele é superior a 40 salários mínimos. Então, você tem que pensar o seguinte, quando for rito ordinário, o juiz é obrigado por lei a propor 2 vezes a proposta conciliatória. Olha só, obrigatória em 2 momentos no rito ordinário. E aqui, qual que é o primeiro momento? É na abertura da audiência, em relação à defesa, pós-defesa, ele abre a audiência, pós-defesa ele propõe a proposta conciliatória. Já nas ações finais, ele faz antes das ações finais. Então, o que você tem que ficar atento aí? No rito ordinário, ele tem esses 2 momentos. Defesa, aberta a audiência de instrução, e depois, antes das ações finais, ele vai perguntar, pós-ações finais, perdão, ele vai perguntar para você, tem proposta de acordo, doutoras, depois de todo o decorrer do processo? E aí você vai verificar se para você é cabível a nova proposta conciliatória ou se não. Então, esses 2 momentos são os momentos que caem na OAB. Por que eu estou falando isso, cai no exame da ordem? Porque aqui é os momentos que é determinado pela própria lei que o juiz é obrigado a propor a proposta conciliatória. Na verdade, ele não precisa dar os meios, não sei se você está me entendendo, não precisa dar o valor para você fazer essa proposta conciliatória. Ele precisa, pelo menos, pelo simples fato de perguntar, senhores, tem proposta de acordo? Então é por isso, esses 2 momentos, fique atento, no rito ordinário são de forma obrigatória. Já no rito sumaríssimo, a qualquer momento durante a própria audiência de instrução e o decorrer do processo, pode ser proposta a audiência conciliatória, ok? A proposta conciliatória. Então vamos lá. Próximo princípio. Tá vendo que esse princípio aqui, eu deixei praticamente um slide inteiro para você no momento da nossa gravação de aula. Então você que está assistindo a aula aí, seja à noite, de manhã, à tarde, fique atento que agora é o momento de você despertar, que é isso que tem caído no exame da ordem, ok? Isso aqui cai praticamente uma vez sim, outra também. Sempre cai essa pegadinha que tá até maçante, por isso você precisa saber para você não cair nessa pegadinha sobre esse princípio aqui, olha só. Princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. Então, olha só. Via de regra, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Então, o que você precisa saber? Que, de regra, todas as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, via de regra, não são recorríveis de imediato, ok? Então, fique atento em relação a isso. Não são recorríveis de imediato. Então, quando é que elas vão poder ser recorríveis, professora? Porque eu já estou vendo aqui, ó, tem exceção. Então, quando é que a própria decisão interlocutória feita ou realizada num processo, feita ou realizada numa audiência, vai ser passível
de ser recorrida no meio processual trabalhista. Então, fique atento, a gente vai fazer uma pausa e já volta, ok?